Você já se perguntou por quê, justamente quando estamos prontos para receber algo, a porta se fecha na nossa cara? Por que, quando entregamos tudo, orando, jejuando, acreditando com todas as nossas forças, ainda assim ouvimos um não ensurdecedor? Porque parece que todos ao nosso redor estão avançando, enquanto nós permanecemos parados, como se fôssemos esquecidos pelo próprio Deus. Se você já sentiu essa dor, se já questionou o silêncio divino, se já se sentiu rejeitado pelo Criador do Universo, então você precisa ouvir o que vou revelar hoje, porque o que você está prestes a descobrir pode transformar para sempre a forma como você enxerga a rejeição, o sofrimento e o plano de Deus para a sua vida. Imagine por um momento a cena. Você está diante de uma porta que sempre sonhou em atravessar. Pode ser um relacionamento, um trabalho, uma oportunidade, um sonho acalentado há anos. Você se prepara, você ora, você jejua, você faz tudo certo. E então, a porta se fecha. Não apenas se fecha, mas bate com força, como se o próprio céu estivesse rejeitando seus pedidos. A dor é indescritível, é como se o próprio Deus tivesse virado as costas para você, como se suas orações não fossem ouvidas, como se sua fé não tivesse valor, como se você fosse indigno do amor divino. Mas, e se eu lhe dissesse que essa interpretação está completamente errada? E se eu lhe revelasse que o que você chama de rejeição é, na verdade, o maior ato de amor que Deus pode demonstrar? Nas páginas sagradas da Bíblia, encontramos uma verdade que pode chocar muitos. Deus fechou portas na vida de pessoas que eram profundamente amadas e poderosamente chamadas. Não eram pessoas rejeitadas por Deus, mas escolhidas por Ele. E cada porta fechada era, na verdade, uma redireção divina, um não santo, que os conduzia a um destino ainda maior. Pense em José, o jovem sonhador que foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, rejeitado pela família, falsamente acusado pela esposa de Potifar, jogado na prisão e esquecido pelo copeiro do faraó. Rejeição após rejeição, porta após porta se fechando em sua face, mas cada não era um sim disfarçado. Cada rejeição era uma redireção rumo ao trono do Egito. Ou considere Moisés, o libertador que foi rejeitado pelo próprio povo que tentava ajudar. Exilado por 40 anos no deserto, longe de tudo o que conhecia, aparentemente abandonado por Deus. Mas foi justamente no deserto, na solidão, na aparente rejeição, que ele encontrou a sarça ardente, onde ouviu a voz do Altíssimo e descobriu seu verdadeiro destino. E que dizer do próprio Jesus, o Filho de Deus, desprezado, rejeitado, crucificado? Se até mesmo o Messias enfrentou a rejeição, se até mesmo o Filho amado passou pelo vale da dor, então talvez a rejeição não seja um sinal de que fomos abandonados, mas sim de que fomos escolhidos para algo maior. Há um mistério profundo aqui, uma verdade que poucos compreendem. A rejeição não significa que você é indigno. Às vezes, significa que você é escolhido. Às vezes, o não de Deus é o sim mais poderoso que você pode receber. Mas por que isso dói tanto? Por que Deus permite que passemos por essa dor? Porque o caminho da fé, muitas vezes, parece ser pavimentado com lágrimas e desilusões. A resposta está escondida nos mistérios da sabedoria divina, nos segredos que só são revelados àqueles que têm coragem de questionar, de buscar, de ir além das explicações superficiais. Você vê, meu amigo, existe uma diferença entre o que nossos olhos veem e o que os olhos de Deus veem. Nós vemos a porta fechada, Ele vê o caminho sendo preparado. Nós vemos a rejeição, Ele vê a redireção. Nós vemos o fim, Ele vê o começo. E é nessa diferença de perspectiva que reside toda a nossa dor, mas também toda a nossa esperança. Quando você está sendo rejeitado, quando as portas se fecham, quando os sonhos desmoronam, algo poderoso está acontecendo nos bastidores do invisível. Deus não está dormindo, não está distraído.
não se esqueceu de você. Ele está trabalhando, movendo peças no tabuleiro da eternidade, preparando algo que seus olhos ainda não podem ver. Imagine um oleiro trabalhando com argila. Ele pega a massa informe e começa a moldar, mas de repente ele para, destrói o que estava fazendo e recomeça. Para quem está observando, parece que ele rejeitou a primeira criação, mas o oleiro sabe que aquela forma não estava adequada para o propósito final. Então ele destrói para reconstruir algo melhor, algo mais belo, algo mais perfeito. Assim é Deus conosco. Às vezes ele precisa desfazer o que pensávamos que estava sendo construído para edificar algo infinitamente superior. O que parece rejeição é, na verdade, reformulação. O que parece abandono é, na verdade, aperfeiçoamento. Mas aqui está o que mais me impressiona. Deus não rejeita aleatoriamente. Cada não tem um propósito. Cada porta fechada tem uma razão. Cada redireção tem um destino. E quando você compreende isso, quando você realmente entende que está sendo moldado pelas mãos do Criador, tudo muda. A dor continua sendo dor, mas agora ela tem significado. A espera continua sendo difícil, mas agora ela tem propósito. A rejeição continua doendo, mas agora você sabe que é temporária e que está servindo a um plano maior. Então, se você está passando por um momento de rejeição, se sente que Deus fechou uma porta na sua cara, se está questionando por que suas orações parecem não ser ouvidas, eu quero que você saiba de uma coisa: você não está sendo rejeitado. Você está sendo remodelado. Você não está sendo abandonado. Você está sendo preparado. E o que está sendo preparado em você é muito maior do que qualquer coisa que você pode imaginar. Porque Deus não desperdiça dor, não fecha portas sem propósito e nunca redireciona sem ter um destino em mente. Mas então surge a pergunta que perfura o coração: por que isso dói tanto? Porque Deus permite que sintamos essa dor lancinante da rejeição. Porque o caminho da fé muitas vezes parece ser uma estrada de espinhos que fere nossos pés descalços. A resposta está escondida em um dos mistérios mais profundos da sabedoria divina. E quando você compreender essa verdade, ela não apenas curará suas feridas, mas transformará completamente a forma como você enxerga cada não que recebe do céu. Imagine um pai caminhando com seu filho pequeno por uma estrada. A criança, inocente e curiosa, vê uma cobra venenosa no caminho e, fascinada por suas cores brilhantes, estende a mão para tocá-la. O pai, percebendo-se o perigo, puxa a criança com força, afastando-a da serpente. A criança chora, não compreende, sente-se rejeitada. Na mente infantil, o pai a impediu de tocar algo belo. Mas o pai sabe que aquela rejeição foi o maior ato de amor que poderia demonstrar. Assim é Deus conosco. Muitas vezes, o que desejamos ardentemente, o que oramos com fervor, o que acreditamos ser perfeito para nós, é, na verdade, uma serpente disfarçada de bênção. E quando Deus nos afasta daquilo, quando Ele fecha a porta que tanto queríamos abrir, não é porque Ele não nos ama, é justamente porque Ele nos ama demais para permitir que sejamos feridos pelo que não podemos ver. Você queria aquele relacionamento? Mas Deus sabia que aquela pessoa o faria sofrer de formas que você não conseguia imaginar. Você sonhava com aquele trabalho, mas Deus via como aquele ambiente tóxico destruiria sua alma. Você ansiava por aquela oportunidade, mas Deus conhecia a armadilha escondida que você não percebia. A proteção de Deus muitas vezes vem disfarçada de rejeição. Seu não é frequentemente sua misericórdia em ação. E por isso dói tanto, porque nossa visão limitada não consegue enxergar o que Ele está nos poupando. Há uma passagem nas Antigas Escrituras que fala sobre como Deus cerca seus filhos com proteção. Mas você já parou para pensar que às vezes essa cerca funciona não apenas para impedir que coisas ruins entrem,
mas também para nos impedir de sair e ir para onde não devemos, lembro-me da história de Jonas, o profeta que tentou fugir da vontade de Deus. Ele comprou uma passagem no navio, estava tudo aparentemente caminhando bem, mas então veio a tempestade. Jonas foi jogado ao mar, engolido por um grande peixe. Para ele, naquele momento, tudo parecia ter dado errado. Mas Deus estava salvando não apenas Nínive, mas o próprio Jonas de uma vida de desobediência e suas consequências. Quantas vezes você foi engolido por circunstâncias que pareciam ser o fim, mas que na verdade eram Deus redirecionando sua vida? Quantas tempestades que você maldisse eram, na verdade, os ventos de Deus soprando você para longe do perigo? Existe um conceito nas escrituras hebraicas chamado hesed, uma palavra que significa amor leal, bondade inabalável. É um tipo de amor que não é baseado em sentimentos, mas em compromisso. É um amor que às vezes diz não para proteger, que às vezes permite dor para evitar destruição. Quando Deus fecha uma porta, Ele não está sendo cruel. Ele está exercendo hesed, amor leal que vê além do momento presente, que compreende as consequências que nossa mente finita não pode calcular. Mas há algo ainda mais profundo acontecendo quando somos rejeitados por Deus. Ele não está apenas nos protegendo de algo ruim, Ele está nos preparando para algo extraordinário. E essa preparação, meu amigo, é um processo que não pode ser apressado, não pode ser saltado, não pode ser evitado. Pense em David, o futuro rei de Israel. Ele foi ungido ainda jovem, mas depois passou anos fugindo de Saul, vivendo em cavernas, sendo perseguido como um criminoso. Parecia que Deus havia se esquecido de sua promessa. Parecia que a unção real não significava nada. Mas naqueles anos de aparente rejeição, David estava sendo forjado. Sua fé estava sendo testada. Sua dependência de Deus estava sendo desenvolvida. Seu caráter estava sendo moldado. Quando finalmente chegou ao trono, Davi não era mais apenas um jovem pastor. Ele era um homem que havia aprendido a confiar em Deus nas situações mais impossíveis, que havia desenvolvido uma intimidade com o Altíssimo que poucos conheceram. A rejeição não o destruiu, ela o preparou. A espera não o enfraqueceu, ela o fortaleceu. Os anos de silêncio não foram anos perdidos. Foram anos de preparação para uma glória que ele jamais poderia imaginar. Talvez você esteja vivendo seus anos de caverna com agora. Talvez você tenha recebido uma promessa, uma palavra, uma unção, mas as circunstâncias parecem contradizer tudo isso. Talvez você esteja se perguntando se Deus realmente falou com você, se Ele realmente tem um plano para a sua vida. Eu quero que você saiba que os anos de preparação são tão importantes quanto os anos de manifestação. Na verdade, eles são mais importantes, porque é na preparação que você se torna a pessoa capaz de carregar o peso da bênção que Deus tem para você. Deus não está atrasado. Você não está atrasado. Você está no tempo certo, no lugar certo, passando pelo processo certo. E cada não que você recebe, cada porta que se fecha, cada sonho que parece morrer, está servindo a um propósito maior do que você pode compreender. A proteção invisível de Deus não é apenas sobre livrá-lo do mal, é sobre prepará-lo para o bem, é sobre transformá-lo na pessoa que você precisa ser para receber o que ele tem para você. E esse processo, por mais doloroso que seja, é um ato de amor tão profundo que só a eternidade revelará sua verdadeira magnitude. Mas existe algo ainda mais misterioso e profundo acontecendo quando Deus parece nos rejeitar. Algo que poucos compreendem, mas que é fundamental para o plano divino: o despojamento sagrado. E quando você entender esse processo, quando você compreender por que Deus às vezes precisa tirar tudo de você, sua perspectiva sobre a perda mudará para sempre. Imagine um cirurgião preparando-se
para uma operação delicada. Antes de colocar as luvas, ele precisa remover todos os anéis, relógios, pulseiras, qualquer coisa que possa interferir no procedimento. Não é porque essas coisas são ruins, mas porque elas podem impedir que suas mãos façam o trabalho que precisa ser feito. Assim é Deus conosco. Às vezes, Ele precisa remover certas coisas de nossa vida, não porque elas são necessariamente ruins, mas porque elas podem interferir no trabalho que Ele quer fazer através de nós. E esse processo de remoção, esse despojamento, é uma das experiências mais dolorosas que um ser humano pode enfrentar. Você já se perguntou por que Deus permitiu que você perdesse aquela pessoa que tanto amava? Por que Ele deixou que aquele sonho morresse? Por que Ele não impediu que você perdesse aquela segurança, aquele conforto, aquela certeza que você pensava que seria eterna? A resposta está nas mãos vazias. Deus não pode colocar algo novo em mãos que já estão cheias. Ele não pode dar o melhor para quem ainda está agarrado ao bom. E por isso, às vezes, Ele precisa esvaziar nossas mãos para preenchê-las com algo infinitamente superior. Lembro-me da história de Abraão, o pai da fé. Deus havia prometido a ele uma descendência numerosa como as estrelas do céu. Então, milagrosamente, Isaque nasceu, o filho da promessa, a alegria do coração de Abraão. Mas então veio a ordem mais cruel que um pai pode receber: sacrifique seu filho. Para Abraão, aquilo deve ter parecido a mais cruel das rejeições. Deus estava pedindo exatamente o oposto do que havia prometido. Estava pedindo para destruir a própria promessa. Mas no Monte Moriá, quando a faca estava levantada sobre Isaque, Deus parou a mão de Abraão. Não era a morte que ele queria, era entrega total, despojamento completo, confiança absoluta. Abraão passou no teste não porque estava disposto a matar seu filho, mas porque estava disposto a entregar tudo a Deus, até mesmo a promessa que Deus havia lhe dado. E foi exatamente nesse momento de despojamento total que Deus confirmou sua aliança de forma definitiva. Quantas vezes Deus pede para você sacrificar algo que Ele mesmo lhe deu? Quantas vezes Ele permite que você perca algo precioso, não para destruí-lo, mas para testá-lo, para ver se você confia nele mais do que confia na bênção? Existe um princípio espiritual poderoso aqui. Deus não está interessado apenas em abençoar você. Ele está interessado em ser o Senhor de sua vida. E enquanto você estiver agarrado a qualquer coisa mais forte do que está agarrado a Ele, essas coisas se tornam ídolos, mesmo que sejam coisas boas. Há uma diferença entre receber algo das mãos de Deus com gratidão e agarrar algo com possessividade. Há uma diferença entre desfrutar de uma bênção e depender dela para sua identidade. E quando nossas mãos estão fechadas ao redor de qualquer coisa que não seja Deus, Ele precisa afrouxar nossos dedos. Pense em Jó, o homem íntegro e reto. Em um único dia, ele perdeu tudo: filhos, propriedades, saúde, respeito. Seus amigos o abandonaram. Sua esposa o aconselhou a amaldiçoar a Deus e morrer. Jó foi despojado de tudo, exceto da vida. Mas no final, ele disse algo profundo: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó compreendeu algo que muitos não conseguem entender. Não somos proprietários de nada. Somos apenas administradores. E quando Deus remove algo de nossas mãos, não é roubo. É o proprietário legítimo, reorganizando seus bens. Mas aqui está o mistério. No final da história, Jó recebeu em dobro tudo o que havia perdido. Não porque ele barganhara com Deus, mas porque o processo de despojamento o havia transformado. Ele havia aprendido a encontrar sua identidade não no que possuía, mas em quem Deus era. Talvez você esteja passando por seu próprio processo de despojamento agora. Talvez Deus esteja removendo coisas de sua vida
que você pensava que eram permanentes. Talvez você esteja se sentindo nu, vulnerável, despojado de tudo que lhe dava segurança. Eu quero que você saiba que você não está sendo castigado. Você está sendo preparado. Você não está sendo rejeitado. Você está sendo refinado. E no final desse processo, quando suas mãos estiverem completamente vazias, quando você não tiver nada a que se agarrar exceto Deus, será exatamente então que Ele poderá preencher suas mãos com tesouros que você nem imaginava que existiam. O despojamento não é o fim da história, é o começo de uma nova história. É o esvaziamento que antecede o enchimento. É a morte que precede a ressurreição. É o inverno que prepara a primavera. Mas há algo ainda mais profundo acontecendo nesse processo. Deus não está apenas removendo coisas de sua vida. Ele está removendo partes de você que não são compatíveis com o que Ele quer fazer através de você. Ele está despojando você não apenas de suas posses, mas de suas limitações, de seus medos, de suas pequenas ambições. Quando você perde algo que considerava essencial e descobre que ainda pode viver, ainda pode amar, ainda pode ter esperança, algo poderoso acontece em sua alma. Você descobre que é mais forte do que imaginava. Você descobre que Deus é mais fiel do que você pensava. Você descobre que a vida é mais do que você reduziu a ela. E nessa descoberta, nessa revelação, você se torna uma pessoa diferente. Uma pessoa capaz de receber bênçãos maiores, de carregar responsabilidades maiores, de viver uma vida maior. O despojamento não o diminui, ele o expande, não o enfraquece, ele o fortalece. Então, se você está passando por perdas, se sente que Deus está removendo coisas preciosas de sua vida, lembre-se, Ele não está tirando, Ele está preparando. Não está esvaziando, está fazendo espaço, não está terminando sua história, está escrevendo um capítulo novo e mais glorioso. Mas existe uma verdade ainda mais profunda, escondida por trás da rejeição divina. Uma verdade que pode revolucionar completamente sua compreensão sobre o propósito de Deus para a sua vida. E essa verdade é esta: às vezes Deus fecha portas não porque você não é digno do que está do outro lado, mas porque você é digno demais para desperdiçar sua vida com algo menor do que seu verdadeiro chamado. Imagine um rio poderoso correndo em direção ao oceano. Em seu caminho, ele encontra obstáculos, pedras, galhos, barreiras que tentam desviá-lo de seu curso. Mas o rio não para. Ele encontra um novo caminho, contorna os obstáculos e continua fluindo em direção ao seu destino final. Às vezes, esses desvios o tornam ainda mais poderoso, mais profundo, mais majestoso. Assim é com você. Deus plantou em sua alma um rio de propósito que flui em direção a um destino específico. Mas no caminho, você encontra oportunidades, relacionamentos, caminhos que parecem bons, mas que na verdade são desvios do seu verdadeiro curso. E quando Deus fecha essas portas, quando Ele o rejeita para certas coisas, na verdade, Ele está protegendo o fluxo do seu propósito. Pense em Paulo, o apóstolo que mudou o mundo. Antes de se encontrar com Jesus na estrada de Damasco, ele tinha uma carreira brilhante como fariseu. Era respeitado, influente, tinha todas as credenciais religiosas, mas Deus o rejeitou para aquela vida. Tirou dele tudo que o definia, cegou-o por 3 dias e o redirecionou para um caminho completamente diferente. Paulo poderia ter se ressentido, poderia ter questionado por que Deus destruiu sua carreira próspera, mas ele compreendeu algo profundo. Deus não havia rejeitado sua vida anterior por maldade. Havia rejeitado porque tinha algo infinitamente maior para ele. E esse algo maior não era apenas uma nova carreira, era um novo propósito, uma nova identidade, um novo destino. Quantas vezes você foi rejeitado para algo que parecia perfeito, só para descobrir depois que aquilo o teria desviado do seu verdadeiro caminho?
Quantas vezes uma porta fechada o forçou a encontrar uma porta melhor? Quantas vezes o que você chamou de fracasso foi, na verdade, Deus salvando você de uma vida medíocre? Existe um conceito nas Escrituras chamado Kairos, o tempo certo de Deus, o momento perfeito para cada coisa. E às vezes Deus precisa nos rejeitar para certas coisas no tempo errado, para nos aceitar para a coisa certa no tempo certo. Você já observou como Deus trabalha com timing? Como ele parece ter um cronômetro celestial que não bate com nossos relógios terrenos? Como ele às vezes permite que perdamos oportunidades que pareciam perfeitas só para nos dar algo melhor quando menos esperamos? Lembro-me da história de Neemias, o copeiro do rei, que tinha uma vida confortável na corte persa. Mas, quando ele ouviu sobre a condição lamentável de Jerusalém, algo se agitou em sua alma. Ele poderia ter ignorado aquele chamado, poderia ter se contentado com sua posição segura. Mas Deus havia plantado nele um propósito maior: reconstruir os muros de Jerusalém. Neemias teve que deixar sua zona de conforto, enfrentar a oposição, trabalhar com as próprias mãos em meio à poeira e ao suor. Para muitos, aquilo parecia um retrocesso, mas Neemias sabia que estava alinhado com seu verdadeiro propósito. E em 52 dias, ele fez o que outros não conseguiram fazer em décadas. Talvez você esteja sendo chamado para deixar sua corte persa, sua zona de conforto, sua segurança, sua vida previsível. Talvez Deus esteja fechando portas que você pensava que eram perfeitas para você, porque Ele quer abrir uma porta que você nem imaginava que existia. Mas aqui está a parte mais difícil. O realinhamento divino quase sempre envolve resistência. Não apenas a resistência externa. Pessoas que não entendem, circunstâncias que parecem impossíveis, obstáculos que surgem no caminho. Mas também a resistência interna, seus próprios medos, dúvidas, a voz que sussurra que você está louco por abandonar o conhecido pelo desconhecido. Existe uma tensão constante entre o que queremos e o que Deus quer, entre nossos planos e os planos dele, entre nossa visão limitada e sua perspectiva eterna. E é nessa tensão que acontece o crescimento, a transformação, o alinhamento com o propósito divino. Deus não está interessado em sua felicidade temporária. Ele está interessado em sua glória eterna. Não está preocupado com seu conforto momentâneo. Está preocupado com seu impacto eterno. E por isso, às vezes, ele precisa dizer não para coisas que o fariam feliz, para poder dizer sim para coisas que o farão significativo. Você já parou para pensar que talvez suas maiores frustrações sejam sinais de que você está sendo chamado para algo maior? Que talvez sua insatisfação com o status quo seja Deus despertando em você um anseio pelo extraordinário? Que talvez suas rejeições sejam, na verdade, convites para uma vida mais plena? Há momentos na vida em que você precisa escolher entre ser aceito pelo mundo ou ser aceito por Deus. Momentos em que você precisa decidir entre seguir o caminho que todos esperam que você siga ou seguir o caminho que Deus preparou para você. E essas escolhas, meu amigo, definem não apenas seu futuro, mas sua eternidade. Quando Deus realinha seu propósito, quando Ele redireciona seu caminho, quando Ele fecha uma porta para abrir outra, Ele não está sendo cruel. Ele está sendo estratégico. Ele está posicionando você no lugar certo, no tempo certo, com as pessoas certas, para que você possa cumprir o propósito para o qual foi criado. E aqui está o que é mais impressionante. Quando você está alinhado com o propósito de Deus, quando você está fluindo no rio do seu plano, até mesmo as dificuldades se tornam trampolins. Até mesmo as oposições se tornam oportunidades. Até mesmo as rejeições se tornam redirecionamentos para algo maior. Então, se você está questionando por que certas portas se fecharam, se está se perguntando
Porque Deus não disse sim para seus planos, considere esta possibilidade. Talvez Ele tenha algo infinitamente melhor reservado para você. Talvez Ele esteja realinhando sua vida não para diminuí-la, mas para engrandecê-la. Talvez Ele esteja preparando você não para uma vida comum, mas para uma vida extraordinária. Mas existe uma dimensão da rejeição divina que é ainda mais misteriosa, mais profunda e que poucos têm coragem de explorar. É o silêncio de Deus. Aqueles momentos em que você ora e não ouve resposta, quando você clama e parece que suas palavras se perdem no vazio, quando você busca sinais e encontra apenas quietude ensurdecedora. E é justamente nesse silêncio que alguns dos maiores milagres acontecem. É na ausência aparente de Deus que Ele, muitas vezes, está mais presente, trabalhando de formas que nossos olhos não podem ver, de maneiras que nossa mente não pode compreender. Imagine um agricultor plantando sementes no solo. Depois de semear, ele não vê nada acontecendo na superfície. A terra parece morta, inerte, sem vida. Mas debaixo da terra, no silêncio e na escuridão, algo extraordinário está acontecendo. As sementes estão germinando, as raízes estão crescendo, a vida está se formando. E quando finalmente a planta emerge, ela é mais forte, porque passou tempo no silêncio do solo. Assim é com você quando Deus está aparentemente silencioso. Ele não está ausente. Ele está trabalhando nas profundezas da sua alma, plantando sementes que só brotarão no tempo certo, desenvolvendo raízes que o sustentarão nas tempestades futuras, preparando uma colheita que surpreenderá até você mesmo. Há uma história nas Escrituras sobre uma mulher cananeia que se aproximou de Jesus pedindo cura para sua filha. Ela clamou, se humilhou, implorou, e Jesus inicialmente não respondeu uma palavra. Os discípulos pediram para ele mandá-la embora porque ela estava incomodando, mas ela persistiu. E quando Jesus finalmente respondeu, ele a elogiou por sua grande fé e curou sua filha instantaneamente. O silêncio de Jesus não era rejeição, era teste, não era indiferença, era processo. Ele estava vendo até onde ia a fé dela, até onde ia sua determinação, até onde ia sua confiança nele mesmo quando ele parecia não estar ouvindo. Quantas vezes você desistiu no silêncio? Quantas vezes você interpretou a quietude de Deus como abandono? Quantas vezes você parou de orar, parou de crer, parou de esperar, justamente quando o milagre estava prestes a acontecer? O silêncio de Deus tem um propósito específico: desenvolver em você uma fé que não depende de sinais, que não precisa de confirmações constantes, que não vacila na ausência de evidências. É uma fé que caminha mesmo quando não vê, que confia mesmo quando não compreende, que adora mesmo quando não sente. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo no silêncio. Deus está separando você. Está distinguindo você daqueles que servem a Ele apenas pelas bênçãos, que buscam apenas as respostas, que permanecem apenas quando recebem. Ele está refinando sua motivação, purificando seus motivos, testando a autenticidade do seu amor por Ele. Pense em Abraão novamente. Deus o chamou para deixar sua terra, sua parentela, sua casa do pai e ir para uma terra que Ele lhe mostraria. Mas depois do chamado, houve longos períodos de silêncio. Anos passaram sem que a promessa se cumprisse. Abraão poderia ter voltado para Ur, poderia ter desistido, poderia ter concluído que havia imaginado tudo, mas ele permaneceu. Não porque via sinais constantes, mas porque algo havia mudado em seu coração. Ele havia conhecido o Deus vivo, e essa experiência era mais real do que qualquer circunstância externa. O silêncio não diminuiu sua fé, intensificou-a. E aqui está o que é verdadeiramente extraordinário. No final, Abraão não foi chamado apenas de servo de Deus, mas de amigo de Deus.
Essa distinção não veio porque ele recebeu muitas bênçãos, mas porque ele permaneceu fiel, mesmo quando as bênçãos tardaram. Ele foi separado, distinguido, marcado como alguém especial para Deus. Talvez você esteja sendo separado agora. Talvez o silêncio que você está enfrentando não seja punição, mas promoção. Talvez Deus esteja testando se você o ama por quem ele é, não apenas pelo que ele faz. Talvez ele esteja vendo se você é digno de uma intimidade maior, de uma confiança maior, de uma responsabilidade maior. Existe uma diferença entre aqueles que servem a Deus pelas bênçãos e aqueles que servem a Deus pelo próprio Deus. Existe uma diferença entre aqueles que buscam as mãos de Deus e aqueles que buscam a face de Deus. E o silêncio, meu amigo, é o que separa uns dos outros. Mas o silêncio não é apenas teste, é também escola. É na quietude que aprendemos a ouvir, não apenas com os ouvidos, mas com o coração. É na ausência de palavras audíveis que desenvolvemos a capacidade de discernir a voz suave e delicada do Espírito. É quando paramos de falar que finalmente aprendemos a escutar. Há uma passagem que diz que Deus estava no vento suave, não no terremoto, não no fogo, não no vento forte. Às vezes ele fala tão baixinho que você precisa fazer silêncio total para ouvi-lo. E talvez seja por isso que ele permite períodos de silêncio em sua vida, para que você aprenda a sintonizar-se com a frequência do céu. Quando você está passando pelo silêncio de Deus, você está sendo convidado a uma forma mais profunda de relacionamento. Você está sendo chamado a amá-lo não pelo que sente, mas pela verdade de quem ele é. Você está sendo desafiado a confiar não no que vê, mas no que ele disse. Você está sendo preparado para uma intimidade que transcende circunstâncias. E aqui está a grande ironia. É justamente no silêncio que você descobre que Deus nunca realmente se calou. Ele estava falando o tempo todo, mas de formas que você não reconhecia. Ele estava agindo constantemente, mas de maneiras que você não percebia. Ele estava presente em cada momento, mas de um modo que só a fé pode discernir. O silêncio de Deus não é vazio, é cheio de propósito. Não é abandono, é preparação. Não é o fim da conversa, é o começo de uma comunicação mais profunda, mais madura, mais íntima. Então, se você está vivendo um período de silêncio, se suas orações parecem não estar sendo ouvidas, se você sente que Deus está distante, lembre-se, você não está sendo ignorado. Você está sendo preparado. Você não está sendo rejeitado. Você está sendo refinado. Você não está sendo abandonado. Você está sendo separado para algo extraordinário. E agora, chegamos ao coração do mistério, a verdade que pode transformar para sempre a forma como você enxerga cada não que recebe de Deus. É uma revelação tão profunda, tão revolucionária, que quando você a compreender verdadeiramente, nunca mais verá a rejeição da mesma forma. A verdade é esta: o amor de Deus é tão intenso, tão puro, tão perfeito, que às vezes ele precisa rejeitá-lo para aceitá-lo completamente. Ele precisa dizer não para algumas versões de você para poder dizer sim para a versão que ele sempre sonhou que você se tornasse. Imagine um escultor diante de um bloco de mármore. Dentro daquela pedra bruta, ele enxerga uma obra-prima. Mas para que a estátua apareça, ele precisa remover tudo que não é essencial. Cada golpe do martelo, cada fragmento que cai, cada pedaço que é rejeitado, serve ao propósito maior de revelar a beleza que estava escondida. O martelo não é cruel, é preciso. A remoção não é destrutiva, é criativa. A rejeição de partes da pedra não é ódio pela pedra, é amor pela obra-prima que ela pode se tornar. Assim é Deus com você. Cada não que você recebe é um golpe preciso do mestre escultor. Cada porta fechada é a remoção de algo que não pertence à sua verdadeira forma. Cada rejeição
É Deus rejeitando versões inferiores de você para revelar a obra-prima que você realmente é. E aqui está o que é verdadeiramente impressionante. O que você chama de rejeição, Deus chama de revelação. O que você vê como fim, Ele vê como começo. O que você experimenta como dor, Ele conhece como processo de nascimento de algo glorioso. Lembro-me da história de Pedro, o pescador que se tornou apóstolo. Na noite da crucificação, quando questionado se conhecia Jesus, Pedro o negou 3 vezes. Ele foi rejeitado por Jesus? Não. Ele foi rejeitado por uma versão inferior de si mesmo. O Pedro medroso, o Pedro que dependia de sua própria coragem, o Pedro que não compreendia o que significava realmente seguir a Cristo. Mas depois da ressurreição, Jesus não rejeitou Pedro. Ele o restaurou, mas não para ser o mesmo Pedro de antes. Ele o transformou no Pedro que havia estado escondido debaixo do medo, das inseguranças, das limitações humanas. E esse Pedro transformado mudou o mundo. Talvez você esteja sendo rejeitado agora por versões inferiores de si mesmo. Talvez Deus esteja dizendo não para o você que vive com medo, para o você que se contenta com menos, para o você que não acredita no que é capaz de fazer. Não porque Ele não o ama, mas porque Ele o ama demais para deixá-lo permanecer menor do que foi criado para ser. Existe uma diferença entre rejeição e refinamento. Existe uma diferença entre abandono e aperfeiçoamento. E quando você compreende essa diferença, quando você realmente entende que Deus está trabalhando em você mesmo, quando parece estar trabalhando contra você, tudo muda. Você para de resistir ao processo, você para de lutar contra as circunstâncias, você para de questionar por que certas coisas não estão funcionando e começa a confiar que tudo está funcionando exatamente como deveria. Você para de ver Deus como adversário e começa a vê-lo como o que Ele realmente é, o artista divino que está criando uma obra-prima com sua vida. Mas aqui está a parte mais bela de toda essa revelação. Quando você finalmente compreende que está sendo moldado, quando você aceita o processo de refinamento, quando você abraça até mesmo as partes dolorosas da jornada, algo sobrenatural acontece. Você não apenas recebe as bênçãos que Deus tem para você, você se torna uma bênção para outros. A dor que você pensou que era sem propósito se torna o instrumento através do qual você pode curar outros. A rejeição que você pensou que era cruel se torna a experiência que o capacita a acolher os rejeitados. O silêncio que você pensou que era abandono se torna a quietude sagrada de onde fluem as palavras que transformam vidas. Você descobre que não foi quebrado, você foi aberto, não foi diminuído. Você foi expandido, não foi rejeitado. Você foi selecionado, escolhido, separado para um propósito que é maior do que qualquer coisa que você poderia imaginar. E então, você compreende a verdade final. O que você pensava que era o fim era apenas o começo. O que você chamou de rejeição era apenas redireção. O que você experimentou como morte era apenas o processo de renascimento para uma vida infinitamente mais rica, mais profunda, mais significativa. Hoje, se você está passando por um período de aparente rejeição, se sente que Deus fechou portas que você queria que estivessem abertas, se está questionando por que suas orações parecem não ser ouvidas, eu quero que você considere esta possibilidade. Talvez você não esteja sendo rejeitado, talvez você esteja sendo remodelado. Talvez o não que você está ouvindo seja o sim mais poderoso que Deus pode lhe dar. Talvez a porta que se fechou seja a proteção que você precisava. Talvez o silêncio que você está experimentando seja o espaço sagrado onde Deus está preparando algo extraordinário. A pergunta não é se Deus está trabalhando em sua vida. Ele está. A pergunta é se você vai confiar no processo, se você vai abraçar a jornada, se você vai permitir
que Ele termine a obra que começou em você. Porque quando Ele terminar, quando a obra-prima for revelada, quando você vir quem você realmente é e para que foi criado, você compreenderá que cada não era um sim em preparação. Cada porta fechada era uma porta melhor sendo preparada. Cada rejeição era uma aceitação mais profunda sendo forjada. E então, você fará o que todos fazem quando finalmente compreendem o amor de Deus. Você cairá de joelhos em gratidão, não pelas bênçãos que recebeu, mas pelas bênçãos das quais foi protegido. Não pelas orações que foram respondidas, mas pelas orações que foram redirecionadas. Não pelas portas que se abriram, mas pelas portas que se fecharam. Porque você compreenderá que o maior milagre não é conseguir o que você quer. O maior milagre é se tornar quem Deus sempre sonhou que você fosse. E para que esse milagre aconteça, às vezes o amor precisa dizer não para poder dizer o sim mais glorioso de todos. Então, meu amigo, se você está enfrentando rejeição hoje, lembre-se, você não está sendo rejeitado, você está sendo moldado, você não está sendo abandonado, você está sendo preparado, você não está sendo esquecido, você está sendo lembrado pelo próprio Deus de formas que você nem imagina. E quando tudo se revelar, quando o propósito se manifestar, quando a obra-prima for completa, você compreenderá que cada lágrima teve significado, cada dor teve propósito, cada não foi um sim disfarçado. Porque o amor de Deus é assim. Ele rejeita para aceitar, quebra para reconstruir, mata para ressuscitar. E no final, você descobrirá que não existe amor maior, não existe graça maior, não existe misericórdia maior do que aquela que tem coragem de dizer não para o que é bom, para poder dar o que é perfeito. Essa é a verdade que pode transformar sua vida. Essa é a revelação que pode curar sua alma. Essa é a compreensão que pode mudar para sempre a forma como você vê a mão de Deus em sua história. A rejeição não é o fim da sua história, é o começo de uma história muito melhor. E essa história, meu amigo, ainda está sendo escrita.